Boa madrugada, povo de Deus, vamos adorar o Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ele conhece tudo. E é a Ele que é dado todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Se o áudio não saiu muito bem aí, muito bom aí, me perdoa, porque louvar sem retorno é muito ruim, né?
ainda mais de madrugada, né? Quem estuda voz, quem estuda canto, sabe que louvar pela manhã não é bom, né? A garganta não tá preparada, mas eu fiz aquilo que Deus mandou fazer aqui. Hoje é sexta-feira, madrugada de sexta-feira, a gente sabe, sexta-feira para sábado a gente sempre sabe que é a mesma coisa, que as pessoas não estão muito animadas, mas como eu disse, o meu compromisso aqui é com o Espírito Santo de Deus, em reverência ao Espírito Santo de Deus, eu vou estar fazendo essas lives. Você que está acompanhando e vai acompanhar daqui a pouco sabe que essas lives têm sido uma bênção e Deus tem revelado muitas coisas que realmente têm acontecido, a presença de Deus é real aqui, amém, glória a Deus. Deus tem realmente mostrado que Ele que tem nos direcionado aqui nessa live, amém, embora eu creia que nós vamos ter alguns dias de apagão aí, eu não sei se vocês ouviram falar, se alguém ouviu falar também disso, pessoal. Boa madrugada, Fernando, que bom, obreiro valoroso, contar com você aqui, com a sua intercessão. Como é que tá a sua live aí no Instagram? Você que gosta de adorar o nome do Senhor Jesus, acompanha a live lá do Fernando, o obreiro abençoado, o grande obreiro do Senhor Jesus, o homem de Deus, lá no Instagram, amém? Depois passa aí seu Instagram, Fernando, aí, pro pessoal tá acompanhando, amém? Como é que foi a live lá meia-noite, amém? Foi bênção, glória a Deus. Eu quero falar aqui, pessoal, eu acredito que vocês também já tenham visto isso na internet essa semana, o pessoal falando que vai ter um apagão na internet, né? Inclusive, Deus me falou algo sobre isso hoje pela manhã, hoje ao acordar, 2 horas da manhã. Então, assim, se acontecer o apagão da internet, saiba que eu vou estar da mesma forma fazendo na madrugada, mesmo sem estar online, porque sem internet não tem como a gente estar online, né? Mas mesmo assim eu estarei orando pelas pessoas que têm acompanhado essa live, pelas pessoas que têm curtido aí, e aí você vai continuar aí vendo as pregações passadas, porque já tem muitas pregações, nós pregamos aí muitas lives, já tem quase 3 meses, né? Foi na última semana de junho que nós começamos a fazer aqui essa live, a oração da madrugada, das vigílias da madrugada. Se por acaso realmente acontecer esse apagão da internet, Fernando, você ouviu falar desse apagão da internet ou não? Eu tô vendo falar isso aí mais ou menos uns 15 dias, que vai ter um apagão na internet, que o pessoal vai ficar sem internet. Muita gente tá falando, não é só um lugar que eu vi. Foi em vários sites que eu vi, noticiários, falando que vai ter um apagão na internet, né? Não sei se alguém ouviu falar também, coloca nos comentários se você ouviu falar desse apagão que vai ter aí. Então, se por acaso realmente acontecer esse apagão, pessoal, a gente ficar sem internet, saiba que eu vou estar da mesma forma que Deus mandou estar 3 horas da manhã orando nas 365 vigílias, independente de estar online, eu estarei orando, fazendo essas vigílias sim. E Deus nós vamos estar na direção de Deus, amém? Se não acontecer, eu estarei aqui normalmente também, continuando aí, fazendo essa live, nós orando e trazendo essa palavra, amém? Glória a Deus. Não esquece, se você ouviu falar desse apagão também, coloca aí nos comentários. Amém, glória a Deus. Mas a primeira vez que eu ouvi falar do apagão na internet, não fiquei preocupada. Mas, apesar que eu não me preocupo nada com nada, né? Eu falo assim, preocupada por causa da live. Por causa da gente estar orando aqui juntos. Mas, eu fiquei preocupada por causa da questão da live. Né, eu vi mais ou menos 15 dias atrás, aí quando foi agora essa semana, eu ouvi mais 2 lugares falando que vai haver um apagão da internet. E ontem, à noite, eu ouvi falar de novo, né, nos noticiários, que provavelmente vai haver um apagão da internet por causa da explosão do sol. E aí isso aí gera toda a questão da energia e enfim, tem muitas coisas que eu não entendo, né? Como se diz, eu especializei na palavra de Deus. Mas a gente por cima, né? A gente ouviu falar isso aí. Ontem eu ouvi falar, acho que até agora umas 4, 5 vezes. Eu não sei.
Mas se não acontecer, nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, dando continuidade a essa live. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia em em Jó, capítulo 42. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus fala muito comigo nessa palavra. Amém? Fala muito ao meu coração. E eu creio que vai falar com o seu coração também, senão o Espírito Santo de Deus não tinha mandado eu trazer aqui. Jó, capítulo 42, a partir do versículo 10. Amém? Jó recebe prosperidade em dobro. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor livrou-lhe e deu o dobro do que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes conheceu foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Queridos e queridas, olha que interessante, como que a obra de Deus ela é interessante e muitas vezes nós não entendemos. Jó também não entendeu. A palavra de Deus lá em Jó, no capítulo 1, fala que Jó era íntegro e fiel a Deus e se desviava do mal. Mas, porém, Deus permitiu que Jó perdesse tudo que ele tinha. Ele perdeu no decorrer dessa provação, desse período de provação que ele passou, ele perdeu até mesmo a sua saúde. E chegou uma hora que a mulher de Jó, a única que sobrou, para contar a história da sua família, porque todos os seus filhos morreram, ele perdeu os seus bens, tudo que ele tinha, os seus servos e servas, animais, tudo que ele tinha, ele perdeu. E só sobrou sua mulher. E a mulher dele disse, amaldiçoa esse Deus e morre, Então, ele chegou a um estado, que olhando de fora não tinha como Jó prevalecer. Com certeza as pessoas que viram o estado antes de Jó pensaram que Deus tinha esquecido dele, ou que realmente tinha acabado. Mas eu quero falar para você que quando a gente pensa que acabou tudo, é aí que chega o início de tudo na nossa vida. Porque Deus não trabalha por acaso na nossa vida. E Deus tem cursos e direções para trabalhar na nossa vida que Ele não nos diz. Nós só vamos entender só depois que Ele conclui e que Ele realiza aquilo que Ele tem para fazer. Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Mas nós temos que nessa trajetória crer nele, E chegou um tempo que Jó também ele titubeou na fé. Ele perguntou para Deus por que Deus permitiu que a mãe dele desse a luz a ele. Porque chegou uma hora que eles estavam com feridas purulentas na sua pele e ele não tinha nem unhas para se coçar. Porque até as unhas perderam, ele perdeu todos os pelos do corpo. Ele ficou realmente num estado deplorável, tanto que ele mesmo, ele amaldiçoou os joelhos que lhe dera a luz. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas tinha coisas ali que Deus queria ensinar para Jó, que ainda faltava. Porque olhando uma pessoa de fora, talvez você pense que não falta nada. Mas quando a gente vê o estado que ela fica depois que Deus a transforma, que Deus traz algo que Ele queria trazer, que Ele queria transformar, você vê que realmente é melhor do que o que era antes. Porque Deus, Ele nunca vai te dar o mesmo patamar que era antes da sua provação. Ele sempre vai te deixar num degrau maior do que antes. Então eu quero te consolar essa madrugada. O patamar que você encontra de provação
Deus vai trazer algo na sua vida, Deus tem trazido algo na sua vida, para que a sua vida seja transformada de maneira que alguém que quando vê a sua vitória que Deus vai trazer depois, eles vão ver que o seu estado é melhor agora do que antes. Então todos nós passamos por esse processo de restauração como Jó passou. O que é restauração? Você pega um objeto e começa a restaurá-lo. Restaurá-lo, transformá-lo, tornar-se melhor do que antes. Então Deus fez isso com Jó e Deus faz isso conosco. Na verdade, essa palavra é um grande exemplo para todos nós, num período de provação que todos nós passamos por ele. Quando Deus quer nos moldar, quando Deus quer restaurar, ou quando Deus quer trazer um patamar maior do que aquele que era antes, a gente passa por período difícil. Claro que é muito difícil alguém que passa pelo mesmo que Jó passou, porque Jó perdeu tudo. Jó chegou no limite da sua fé, né? Então, nós vemos poucas pessoas passarem pelo que Jó passou. Mas todos nós passamos por esse período de restauração de Deus. Mas o que nós podemos nos beneficiar com isso? E nós meditarmos nesse período de restauração, né? Presta atenção no que Deus está trazendo aqui, a palavra que Deus está trazendo para você, porque talvez você tenha falado assim, Deus, mas por que eu estou passando por isso? Por que parece que não acaba? Parece que essa área da minha vida eu não prospero, eu nunca consigo ficar um patamar maior, ou por que não era igual antes? Porque a gente fica com apego do passado, a gente tem mania de na hora da provação a gente olhar para trás. Mas eu quero falar para você que você tem que olhar para frente e esperar aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo você passar por esse processo de restauração, porque Deus tem algo grande para você e é muito maior do que antes. Com certeza, né? Isso é uma coisa que Deus não economiza, é nas nossas vitórias futuras, né? Porque às vezes a gente olha para trás e a gente pensa assim, mas era melhor do que era melhor antes, porque a minha vida era assim, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo, em vez da gente olhar para o alvo, né? Como eu preguei ontem, a gente olhar para o alvo e esperar Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. E com certeza crer que o patamar que ele vai me levar amanhã é melhor do que o de ontem. Porque Deus não é Deus de confusão. E ele não faz nós passarmos por processos de restaurações, por provações à toa, por acaso. Não. Ele tem um projeto, ele está fazendo um processo aí, você passar por um processo de restauração, porque ele tem algo maior e melhor para você lá na frente, no seu ministério, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Com certeza Deus tem algo muito maior e melhor para você amanhã. Só que nós ficamos presos ao passado, né? Quando a gente chega a um certo patamar de vida, a gente pensa, já tá bom assim. Aí, mas Deus nunca tá satisfeito. Você pode perceber que quando uma pessoa conta um grande testemunho, depois ela continua passando por provações depois. Por quê? Aí você pode perguntar, mas por que, apóstolo? Porque Deus nunca está satisfeito com o seu estado que você está. Deus, ele não agrada de uma pessoa estagnada. O que é uma pessoa estagnada? Uma pessoa sem realizações, sem testemunho de vida. Deus quer que você glorifique o nome dele através da sua vida. Então, você acaba de receber algo aí, Deus vai fazer mais alguma coisa na sua vida. E para fazer mais alguma coisa, vai passar por mais um processo de provação aí para você chegar a patamares maiores. Eu sempre falo aqui que antes da gente subir um degrau, você pode notar que tem um meio. Para você passar para o próximo degrau, você vai ter que passar pelo meio do degrau. E o meio do degrau é a provação. Não tem como você passar para um próximo degrau sem você passar pelo degrau da aprovação. Isso é fato na vida de todos nós. Mas ao invés de nós olharmos para trás, nós temos que olhar o que Deus vai trazer. Senhor, está doendo, está difícil. Eu não queria passar por esse processo, porque a gente humana, a gente não quer, a gente quer carne. A carne, ela grita, né? Como eu sempre falo aqui. A gente não quer passar por um processo de restauração, de provação, de dificuldade. A gente não quer. Mas a gente tem que olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e falar, Deus tem algo maior para mim. Com certeza, se eu estou passando por isso, é porque tem algo melhor que Deus está fazendo para que eu possa adquirir experiências para mim estar no patamar maior
que Deus tem guardado para mim. Então Jó, ele passou por tudo que ele passou, porque Deus tinha algo em dobro para ele. Deus tinha algo em dobro. Primeiro, ele não tinha comunhão com Deus. Ele tinha um ritual, a religiosidade, um costume que ele sabia do homem, que ele tinha ouvido falar da lei, ele sabia o que fazer, o que praticar, como ele ia praticar a religião, ele sabia a letra, mas ele não tinha intimidade com Deus, ele não sabia quem era Deus. Então, a primeira coisa que Deus queria fazer com Jó, porque o maior alicerce, o primeiro alicerce que Deus constrói, sabe o que é? O primeiro alicerce que Deus constrói é a nossa casa firmada sobre a rocha. É a gente ter intimidade com Deus, a gente adquirir intimidade com Deus. E como que a gente adquire intimidade com Deus? É no período da provação, é no período da dor, é no período das lágrimas, é no período da angústia, é ou não é? Então, se você está chorando, você está crescendo em Deus. Se está doendo, você está crescendo em Deus. Se você tem estado angustiado, se você tem sido moído, dá glória a Deus, você está crescendo em Deus. E Jó foi assim, primeiro Deus tirou tudo que ele tinha, ele passou pela dor, pela angústia, pelas perdas, por tudo que o ser humano poderia passar, Jó passou. Foi no limite da fé de Jó. Para quê? É porque a única forma de nós sabermos que Deus é tudo é quando nós não temos nada. Então Deus deixou Jó ficar sem nada, até mesmo sem saúde, para que ele enxergasse que Deus era tudo na vida dele. E aí, quando ele viu Deus, que ele começou a falar, por que aconteceu isso? Maldita a hora que minha mãe me deu a luz. Ele começou a murmurar. Aí Deus veio e trouxe muitas coisas. Falou da sua soberania para Jó. Falou de toda a criação dos animais, do mundo, de toda a soberania de Deus para ele. E quando Deus falou com Jó pela primeira vez e chamou a atenção de Jó, e aí ele falou assim, verdadeiramente, os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas só agora os meus olhos te viram. Eu me arrependo no pó e na cinza, ou seja, ele arrependeu-se quando ele viu que tudo que ele passou era para que ele visse Deus, para que Deus colocasse ele no patamar maior. Então ele esqueceu de tudo que ele tinha passado, das dores, das perdas, das dificuldades, das provações, do mal na sua saúde, porque ele viu que tudo que ele tinha passado não era nada perto da glória de Deus que ele estava agora vendo, que ele nunca tinha visto. Um Deus que ele nunca tinha visto e nem tinha conhecido, ele só tinha ouvido falar dele. Então, a primeira coisa que Deus faz no nosso período de restauração é nos alicerçar nele. E o alicerce nele vem a dor, vem a luta, muitas vezes vem a enfermidade, vem muitas coisas para a gente perder o nosso eu. Ele mata o nosso eu primeiro. Porque o alicerce, quando a gente não conhece Deus, o nosso alicerce é nós, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudei, eu fiz faculdade, eu prego bem, eu canto bem, eu faço isso melhor do que aquele profissional, eu atuo melhor do que esse advogado, do que esse juiz. O eu nosso é muito grande. Eu tô aqui porque eu tenho mérito, porque isso, porque eu sou muito bom. Aí a primeira coisa que Deus tira é a soberba. Ele vai lá e mata a soberba. Tudo que você é, agora você era, não é mais. Porque o único que era, que há de vir é Deus. Aí ele vai e tira esse alicerce do nosso eu, do nosso achismo, do nosso eu e tudo. Aí nós construímos, né? Aí falando, Senhor, Tu és tudo para mim. Aí a gente começa a ver que realmente a gente não é nada. Amém? A gente constrói um alicerce em Cristo Jesus mesmo. Agora a nossa rocha não é nós, o nosso eu, nada, nosso achismo. Aí depois que ele constrói esse alicerce, que ele destrói o nosso eu, no processo de restauração, aí é que ele vai começar a trazer as nossas vitórias. Você pode ver que primeiro Deus fez com que Jó perdesse tudo para que ele visse que Deus era tudo, que o que ele tinha era nada e que Deus era tudo. Aí depois Deus ensinou mais uma coisa para Jó. Ele teve que orar pelos seus amigos, ou seja, teve que perdoar
aquelas pessoas que se diziam amigas de Jó, teve que perdoar eles, orar por eles. Aí depois ele mais um pouquinho fez Jó perder o orgulho, que foi perdoar os seus que se diziam amigos, mas na verdade se tornaram inimigos dele, né? Porque na hora que ele mais precisou, eles fizeram falar assim, tá vendo? É porque você pecou, por isso que você tá assim. Aí veio aquele, quando ele pensou que ele tinha amigos, todos os amigos dele que ele achava que ele tinha, que restaram, foi para criticar ele, para acusá-lo que ele estava em pecado. Aí depois disso, né, que ele viu Deus, aí Deus ainda falou assim, agora você vai orar pelos seus amigos. Certamente Jó falou assim, mas Deus, mas eles me criticaram, eles não estavam do meu lado, eles falaram que eu estava em pecado na hora da minha maior provação, quando eu perdi tudo, quando eu achava que eu tinha amigos, eles vieram foi falar que eu estava em pecado. Como é que o senhor tem certeza, meu Deus, que eu vou ter que orar por eles? Aí Deus falou assim, vai, se você quiser continuar tendo intimidade comigo, se você quiser que eu restitua em dobro na sua vida, você vai ter que perdoar. É o próximo patamar que você vai ter que seguir. Perdão. Você vai ter que perdoar aqueles que te acusaram, aqueles que apontaram para você, falar que você estava em pecado, que não te apoiaram. Olha aí o que é que Deus está nos ensinando aqui essa madrugada. Aí Jó, como ele tinha se encontrado com Deus, porque é isso que acontece quando a gente realmente tem um encontro com Deus, o perdão para nós é assim, é muito fácil, né? Não é difícil. Quem conhece Jesus não acha dificuldade em perdoar, meu querido e minha querida. E aí ele orou pelos seus amigos. Senhor, abençoa, mesmo essas pessoas que me acusaram. Eu abençoo essas pessoas que não estiveram do meu lado quando eu achei que elas fossem minhas amigas. Eu as abençoo, né? Aí ele abençoou. Aí depois que Jó abençoou os seus irmãos, né? Aí Deus restituiu em dobro. Usou outras pessoas. Olha aí o que fala na palavra aqui, ó. Que depois que eles comeram uma refeição à sua casa, eles se compadeceram do estado que Jó estava. Aí eles lhe trouxeram, né, dinheiro, presente de ouro, né? Estou lendo aqui no versículo 11. Então, aí Jó realmente teve em dobro de tudo que ele tinha antes. Mas primeiro ele teve que ser restaurado. Primeiro ele teve que passar por um processo de restauração, de intimidade com Deus, de perdão, para depois ele realmente contemplar tudo que Deus tinha para ele, um patamar maior e melhor do que ele tinha antes. Amém? Então, que nós venhamos meditar nessa palavra, no processo de restauração que Deus tem feito nós passarmos. Muitas vezes talvez você já está passando ou vai passar, que você não se esqueça de meditar nessa palavra. Que antes de Deus dar em dobro para Jó do que ele tinha antes, primeiro ele teve que passar por um processo de restauração. E o processo de restauração teve dor, teve lágrimas, ele perdeu até mesmo a vontade de viver, por tanta luta que ele passou, chegou no limite da sua fé. Mas no final, Deus construiu um alicerce de intimidade com ele, ensinou o perdão, porque o perdão é um dom, não é para qualquer um. É só para aqueles que têm realmente um encontro com Deus. E depois sim, ele usou outras pessoas para o abençoar. E ele teve o dobro do que ele tinha antes. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, meu Pai, na beleza da tua santidade e te glorificamos pelo processo de restauração de agora ou essa pessoa que vai passar daqui a pouco por esse processo, porque não tem como ficar sem passar por esse processo para chegarmos em patamares maiores. Então, papai querido, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia, papai, em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento, que nós não venhamos murmurar, ó meu Pai, que nós venhamos entender esse processo de restauração que o Senhor nos faz passar no decorrer da nossa trajetória de vida, porque isso é para todos. Nos ajuda e nos ensina a cada dia, papai, perseverar e não perdermos a fé
a força, a visão. Pai, alcança essa pessoa que fala que não está aguentando mais. Alcança essa pessoa que daqui a pouco vai alcançar, que ela vai estar assistindo essa live, que talvez está pensando em desistir de tudo. Alcança ela com força, com fé, com restauração de vida. Em nome do Senhor Jesus, porque Tu és a própria vida. Que o Senhor possa abrir o entendimento dela, para ela entender que o Senhor tem alicerçado, para que ela tenha uma maior intimidade com o Senhor, para que ela realmente esteja firmada sobre a rocha. Ó meu Deus, que ela venha entender que o Senhor vai trazer algo, que não é à toa que ela está passando por esse processo, que não é à toa que ela está chorando, que não é à toa que ela está passando dores, angústias, provações, não. É que lá na frente o Senhor tem vitória, o Senhor tem portas abertas, o Senhor tem maiores patamares para ela, Pai. Muitas vezes o inimigo tem falado para desistir porque ele sabe que lá na frente o Senhor vai dar vitória, que lá na frente o Senhor vai restituir em dobro do que ela tinha antes. Pai, o Senhor está falando que através dessa palavra está trazendo comemoração, está trazendo sinais. Pai, em nome do Senhor Jesus, mesmo se nós ficarmos sem internet, continua mantendo essa comunhão mesmo de longe, mesmo offline. Ó Deus, sustenta os teus filhos que estão orando comigo na madrugada, para que eles possam continuar adorando o Senhor na madrugada. Nos sustenta, porque nós sabemos que o nosso sustento não está no homem, não está no sinal da internet, mas está no Senhor. Pai, o homem pode tirar o sinal da internet, tirar a energia, tirar tudo que ele quiser, mas ele nunca vai tirar a nossa intimidade com o Senhor, porque o Senhor está dentro de nós. Aonde nós formos, nós vamos levar o Senhor dentro de nós. Então, continua mantendo essa fé, essa comunhão, papai. Essa pessoa que vai acompanhar daqui a pouco, mesmo essa pessoa que nunca acompanhou essa live, que vai ter oportunidade, que o Senhor possa alcançá-la com aquilo que ela precisa, na necessidade dela, seja na área sentimental, espiritual, financeira, profissional, familiar, na saúde, ou ministerial para essa pessoa que tem ministério. Alcança essa pessoa com toda sorte de bênçãos, com portas abertas. Abençoa, prospera. Ó Pai, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. O Senhor fala que está tirando jugo e fardos pesados de pessoas aqui. Deus está trazendo fardo leve. Ó meu Deus, o Senhor está trazendo algo diferente. Algo novo, papai, para essa pessoa que tem pedido resposta do Senhor. O Senhor fala que está trazendo um jugo suave, um fardo leve. Alcança mesmo essa pessoa e que ela possa saber que só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba vitória, receba aquilo que você precisa, seja alcançado por esse Deus de Jó, por esse Deus que nós temos servido aqui, orado na madrugada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de algo aqui que eu só falo quando Deus manda eu falar. Então, hoje Deus falava para mim estar louvando o hino, fazendo como se fosse uma reunião mesmo, né? E no final pedindo uma oferta. Eu não faço isso aqui na live. Poucas vezes eu fiz isso. Só fiz no início dessa live da madrugada. Mas Deus falava assim, que é abrir portas na sua vida. Então você que não sabe do Pix aí, que é o nosso Pix, o Pix é o telefone celular, 21 99836 5597. Depois eu vou estar falando aí, comunicando o projeto que Deus tem através dessa oferta para o ministério. Amém, glória a Deus. Deus falava para mim iniciar um pedido de oferta, principalmente para você que conhece meu ministério, sabe que é um ministério idôneo, que eu não preciso vir aqui simplesmente pedir quantias aqui, não. Você sabe que eu sou uma mulher séria, uma mulher de Deus, e é algo que Deus tem revelado aí para nós estarmos fazendo na obra de Deus, e você vai contribuir. Então, o Pix é DDD 21 99836 5597. Amém? Aí você vai falar assim, apóstolo, mas eu não consigo fazer Pix. Tem muita gente que não consegue ainda fazer Pix, né? Aí você vai fazer o depósito lá no Banco Itaú, na agência 9160, na conta corrente 33384 dígito 6. Itaú, agência 9160, conta corrente 33384 dígito 6. E você vai ser abençoado, porque eu não peço aqui, eu só peço quando Deus fala para mim, porque quando Deus fala para mim fazer, é porque Ele tem portas para abrir na sua vida. Então a gente sabe que Deus fala que da mesma forma que o homem semear, assim ele ceifará. Então, antes de Deus trazer uma bênção na nossa vida financeira, não é oração, não é jejum, não é campanha, é dízimo e oferta. Então, se você quer ser abençoado na sua vida financeira, primeiro você tem que entregar, né, para o Senhor, na obra de Deus,
e contribuir com essa obra aí para a gente continuar. E tem um projeto que Deus tem colocado no meu coração, que depois eu vou estar revelando aqui para algumas pessoas. A maioria eu vou estar falando offline, pelo WhatsApp, para as pessoas que me conhecem, que são da minha confiança. Amém? Glória a Deus. E aí, você está convidado a estar contribuindo aí com essa obra e também está convidado a ser abençoado, porque quando você abençoa a obra de Deus, quando você abençoa um altar de Deus, você também é automaticamente abençoado. Amém? Desde já que você possa receber muito mais do que 100 vezes mais dessa oferta, desse dízimo, desse propósito que você vai fazer, que eu sei que Deus já colocou no seu coração aí, vai colocar no coração das pessoas que vão assistir mais tarde, ou pela internet, quando eu passar esse vídeo, essa live ali para o YouTube. Amém, glória a Deus. Aonde chegar essa live, essas pessoas que abençoar também vão ser abençoadas, porque, como eu disse no início, eu só peço aqui, quando eu estou fazendo esse trabalho aqui pela internet, quando Deus revela, porque eu sei que quando Ele revela, Ele tem vitória, Ele tem bênção. Amém? Glória a Deus. Eu vou concluir aqui essa live, mas eu vou continuar orando e intercedendo pela sua vida. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se o nosso bom Jesus permitir.